Este é mais um UI Energy Shot. Eu sou o Hermano Rodrigues e estou cá com o Vítor Santos para falar sobre reindustrialização verde de Portugal. Vítor, visto em perspectiva, as revoluções industriais que ocorreram nos últimos séculos têm coevoluído com a inovação e com novas vagas energéticas. Foi assim que aconteceu com a máquina a vapor e o carvão, também com o automóvel e o petróleo. Nestas vagas, Portugal diria que perdeu todas as revoluções industriais, desde o século XVIII, e a primeira pergunta que lhe faço é: será que pode ganhar a atual revolução industrial em curso, baseada em energias verdes e renováveis? Sim, sim, acho que sim. De facto, aquilo que se verificou sempre historicamente, desde o século XIX, é que todas as revoluções industriais e transições energéticas estiveram sempre associadas duas coisas muito importantes, que é a dotação de recursos naturais e a inovação tecnológica. Pela primeira vez, Portugal perdeu sempre o comboio das sucessivas revoluções industriais, como muito bem disse, e pela primeira vez, neste momento, Portugal tem recursos endógenos, portanto, tem um potencial eólico e solar bastante expressivo e, por outro lado, tem também alguns minerais críticos, como é o caso do lítio e do cobre, entre outros, que podem potenciar o desenvolvimento dessas indústrias. Não tem, porventura, inovação tecnológica ao nível que se exige para este tipo de atividades industriais. Poderá haver também algumas restrições financeiras. O capital é um recurso finito, mas pode resolver esse problema através da atração de investimento direto estrangeiro. Talvez mais importante do que as manifestações de interesse no investimento direto estrangeiro é o anúncio de um investimento direto estrangeiro. E foi isso que aconteceu bem recentemente com a Calbo, que anunciou um investimento de 2 mil milhões para construir uma fábrica de baterias que vai ser localizada em Sines. Vítor, na Revolução Industrial Verde que está aqui em curso, quais são os principais vetores de inovação? Estes Energy Shots têm um foco bastante grande na inovação. Gostava de perceber quais são os principais vetores de inovação que lhes estão subjacentes e em que indústrias é que essa inovação se faz mais sentir. É nas indústrias verdes e nos processos industriais, nas indústrias que têm processos industriais que são muito intensivos na utilização de energia e que têm, naquilo que são os setores que são hard to abate. Não é? Como exemplos dos primeiros, temos, no caso português, o biometano, a coleção do biometano e do hidrogênio verde. Temos, quer dizer, enfim, vamos tendo, iremos ter, e também as suas aplicações industriais. Na cadeia de valor da mobilidade elétrica teremos, começamos logo pela extração e a refinação do lítio, a produção de baterias, eventualmente a produção de veículos elétricos, porque as empresas, como já disse, por exemplo, a BYD já tem duas fábricas na Europa, vai instalar uma outra na Alemanha, e também na própria reciclagem das baterias. E depois temos toda a cadeia de valor do setor elétrico, digitalização das redes, inteligência artificial, também na geração, digamos, é necessário, a geração de eletricidade, e depois temos todos os setores que têm que descarbonizar e que têm dificuldades em fazê-lo. Estamos a falar do aço, estamos a falar do cimento, estamos a falar da petroquímica, estamos a falar também porque também são setores com dificuldades de descarbonização, estamos a falar dos transportes rodoviários pesados, mercadorias sobretudo, e dos transportes marítimos e dos transportes aéreos. Muito bem, Vítor.
Há bocadinho referiu que, de facto, Portugal, pela primeira vez, dispõe de vantagens comparativas e, de alguma maneira, também competitivas fortes em recursos renováveis e em minerais críticos, que são muito importantes para a reindustrialização verde de que falamos. E eu agora questionava-o sobre aquilo que considera verdadeiramente que são as oportunidades, bem que já falou um pouco delas, mas também dos riscos, porque, enfim, esta não é necessariamente uma oportunidade ganha, não é? Não, não é. Mas talvez possamos então começar por falar das oportunidades. Penso que nós estamos a falar, no fundo, de tecnologias disruptivas e que, no fundo, vão ser os novos motores de crescimento e vão impulsionar a competitividade. São indústrias que vão ter uma procura muito dinâmica. Estamos a falar de indústrias que vão contribuir com equipamentos para a descarbonização, para o aumento da segurança energética e para a redução da dependência tecnológica da Europa. Relativamente aos riscos, eu penso que há dois tipos de riscos. Há um risco que tem a ver com a circunstância, nós estamos perante indústrias nascentes, que são pouco maduras, são tecnologias pouco maduras, em que há uma desvantagem de custos relativamente às tecnologias que são utilizadas hoje em dia. Por outro lado, há um risco que nós devemos também ponderar, e estamos relativamente bem posicionados, que são muito intensivas na utilização de energia, e os custos de energia, para serem competitivas, os custos de energia têm que ser baratos. Nós estamos bem no setor elétrico, temos renováveis. Nós, neste momento, 71% do consumo em Portugal é fornecido pelas renováveis. Foi isso que aconteceu em 2024. Vítor, uma última questão. Muito recentemente, a Comissão Europeia lançou o Clean Industrial Deal como uma iniciativa que visa simultaneamente compatibilizar todo um processo e esforço de descarbonização e de aproximação aos desafios climáticos da Europa com a competitividade, uma vez que no passado recente esta relação foi claramente desfavorável. A minha questão aqui é perceber em que medida é que esta iniciativa da Comissão Europeia pode ser também ela própria uma alavanca para estas vantagens comparativas que Portugal possui para a reindustrialização verde. Eu acho que sim, completamente de acordo. O caminho é esse e temos que potenciar bastante. O Pacto para a Indústria Limpa, utilizando a tradução em português, é de facto uma coisa notável. Foi apresentado muito recentemente pela Comissão Europeia, foi em em fevereiro, e é uma coisa bottom-up. A estruturação do programa foi bottom-up, ou seja, envolveram a indústria, os empresários, as empresas, o que é sempre importante, por causa da informação assimétrica que existe entre os decisores públicos e as empresas. Tem uma dotação financeira que é razoável, digamos, 100 mil milhões de euros, e de facto tem uma ambição enorme, porque a ambição é basicamente concretizar o plano Draghi. É o que está em cima da mesa. É verdade. E há três objetivos que estão subjacentes e que têm exatamente a ver com aquilo que acabou de referir, mas pronto, os objetivos são reduzir o gap tecnológico que existe entre a Europa, por um lado, e os Estados Unidos e a China. Tem também, digamos assim, uma preocupação que é a de compatibilizar, como muito bem disse, a descarbonização com a competitividade, arranjar ali aquele compromisso ótimo, não é? que está muito presente na análise do Draghi, que está no plano Draghi, e finalmente reduzir a dependência tecnológica da Europa. É disso mesmo que tivemos a falar, foi disso que tivemos a falar até agora. Portanto, penso que está na murcha e Portugal tem que chegar à frente para poder utilizar uma parcela, de forma muito eficaz e eficiente, uma parte dos 100 mil milhões de euros que constitui a dotação orçamental desse plano. Muito obrigado, Vítor. Este foi mais um Energy Shot. Aguardo pelos próximos.